Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela TV Com Santos, canal 11 da NET e também pelo canal 8 da Vivo TV, para as cidades da Baixada Santista e outras regiões que recebem aí a nossa programação. Lembrando que nas mídias sociais, no facebook.com/Rotary na TV ou no canal oficial da emissora TV Com no YouTube, nossas representações, programas inéditos, notícias sobre nossos convidados, fotografias, enfim, tudo ali publicado para que todos acessem de qualquer lugar do mundo pela velocidade da internet. Na entrevista de hoje, nós que ainda estamos no mês de novembro, é o mês que em Rotary a gente comemora e celebra o mês da Fundação Rotary. A gente tem o prazer de receber Mário César Martins de Camargo, que é o curador da nossa Fundação Rotary. Obrigado pela presença, Mário. É um prazer estar aqui com vocês, aos espectadores que acompanham o Rotary aqui na Baixada Santista. Legal, pessoal. O Mário vai contar para a gente o que faz um curador da Fundação Rotary. Aliás, qual é o papel da Fundação Rotary em Rotary. A gente que tem o privilégio de ter o nosso próprio banco de fomento vinculado à nossa instituição. Esse acho que é o grande diferencial de Rotary, se compararmos aí com outras instituições de servir. E vai contar um pouco, porque o Mário tem uma história rica, foi presidente do Rotary Clube de Santo André, foi também governador do nosso distrito 4.420 e hoje desempenha aí para o nosso orgulho uma função de liderança na esfera internacional do Rotary como curador da Fundação Rotary e ele que recentemente também foi eleito para um cargo de diretor do Rotary International, vai contar para a gente também que cargo é esse. Mário, não posso deixar escapar, todos os convidados a gente pergunta qual foi o bichinho que picou, né? Qual foi aquele entusiasmo que o trouxe a Rotary. No teu caso, como é que aconteceu essa história? Marcelino, no meu caso foi uma questão quase familiar. Meu pai era rotariano, foi rotariano do Rotary Clube de Santo André na gestão de 1960 a 1970, nas 2 décadas, e ele foi padrinho de um ex-governador do nosso distrito, que é o Otávio Valejo. Então, quando convidado para ser rotariano de novo, depois de um certo afastamento do clube, ele falou: Otávio, eu não tenho mais interesse em pertencer ao clube, mas eu tenho meu filho para indicar. Você o apadrinharia? Eu tinha, então, 23 anos, né? Muito jovem na época. Se é jovem hoje, para você admitir rotarianos com essa idade, na época era quase um tabu. Mas acho que o meu clube foi tolerante o suficiente para aceitar uma indicação de um ex-governador, né? De um governador, futuro governador de Rotary na época. Eu estou falando de outubro de 1980. O Otávio foi governador em 83, 84. Mas acho que foi isso, foi uma questão de genealogia rotária. Meu pai é rotariano do Santo André, o Otávio, que meu padrinho governador 83, 84, na época era o futuro e eu acabei sendo admitido no Santo André. E essa relação com seu pai teve uma influência dentro da família para você ingressar em Rotary ou foi uma atitude direta do teu padrinho? Você acompanhava papai em casa, nas atividades rotárias? Enfim, como é que era essa relação? Sim, meu pai imprimiu o boletim do clube. E eu acompanhava, então, na gráfica da época, eu acompanhava a impressão do boletim do Rotary. E houve um caso muito interessante na cidade, que foi o patrocínio pelo Rotary Clube de Santo André de uma intercambista de New Jersey, uma menina americana chamada Cindy. Ela se tornou muito popular na cidade porque foi uma das primeiras intercambistas da cidade, tinha um trânsito muito bom com a juventude e eu a conheci numa das reuniões do Rotary Clube de Santo André. Esse conhecimento me despertou a vontade de, eventualmente, fazer o programa de intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio em 74, 75, ali na região de Minneapolis, né, no estado norte-americano de Minnesota, e quando voltei, aos 18, 19 anos, 4 anos depois eu fui admitido no Rotary Club. Então, tem uma série de envolvimentos aí, a questão do meu pai, o meu padrinho, o intercâmbio de jovens, que me atraiu para morar no exterior durante 1 ano e que marcou a minha vida, né? Se a gente pudesse usar aí um exemplo de um jogador de futebol, o Mário César passou pelas categorias de base, né?
teve uma formação rotária de forma, a gente pode dizer, integral, né? Porque o intercâmbio, por mais que aquele adolescente não seja rotariano ainda, por uma questão de idade, opção, faz parte do Rotary, né? Ele vivencia Rotary, né? Um intercambista. Marcelino, são 8.000 intercambistas patrocinados pelos 540 distritos do Rotary no mundo todo ano. Então, é uma categoria de jovens extremamente beneficiada pela atividade do Rotary, né, no mundo inteiro. E eu reconheci isso quando voltei ao meu clube. Eu falei, puxa vida, tendo despertado, aberto a minha cabeça para o mundo, né, porque no fundo o que o programa de intercâmbio faz com o jovem é isso, eu tenho que encontrar alguma forma de devolver isso à minha comunidade de Santo André. E a forma que nós encontramos foi que eu participasse do Rotary Clube de Santo André. Legal. E, Mara, a gente tem dentro do nosso distrito 4.420 um programa de intercâmbio muito bem desenvolvido. Você fez parte dessa construção também. Você acredita que o teu posicionamento hoje, profissional, empresarial, tem um pouquinho dessa semente enquanto intercambista, anos atrás? Realmente visitar outro país, ter acesso à diversidade cultural daquele local e os ensinamentos que o Rotary passa ali para a gente com 14, 15 anos de idade, ele realmente faz a diferença na fase adulta? Muito. Eu, por exemplo, sou bastante fluente na língua inglesa. E é uma das razões pelas quais eu consigo desempenhar um papel relativamente interessante junto ao Conselho de Curadores da Fundação Rotária. Tendo fluência na língua, que eu adquiri durante o programa de intercâmbio, eu consigo me relacionar no mundo rotário com todos os países do mundo, né? Um monoglota, por mais qualificado e competente que seja profissional e empresarialmente, ele terá dificuldade de se relacionar fora do ambiente brasileiro. E eu tenho essa facilidade adquirida como um bônus, né, do ano que eu passei nos Estados Unidos. Mas não foi só isso, não é só o aprendizado da língua, Marcelo. Você tem também a questão do viés cultural, né? O Brasil tem uma cultura forte, moldada aí segundo a nossa história. Os americanos já têm uma outra forma de criação cultural, uma outra educação. E esse choque entre as duas realidades, as duas visões de mundo, me auxiliou muito no desenvolvimento profissional. Eu conseguia ver um problema sob o ângulo, o enfoque do brasileiro e, ao mesmo tempo, ter o ângulo e entender como é que o americano veria esse mesmo problema. Esse é um presente, né? Uma dádiva que você carrega pela sua vida inteira, profissional, pessoal, empresarial. Legal. Mário, além dos nossos telespectadores que não são rotarianos, a gente fala também para a comunidade rotária, para a gente fechar esse primeiro bloco na questão pessoal, pegando até a tua classificação profissional, o Mário César é um administrador de empresa, com algumas especializações, e o ramo de atividade profissional? Eu, quando retornei do programa de intercâmbio, eu fui admitido na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, em 75. Bem jovem ainda, né? Formei-me em 79, com 22 anos. A minha classificação profissional é gráfica. Eu tenho uma gráfica que veio do meu pai e eu dei continuidade dentro do processo de sucessão familiar. Fui bastante ativo na vida associativa do setor gráfico. Eu fui presidente durante 6 anos do Sindicato Patronal da Indústria Gráfica no estado de São Paulo, que congrega uma base de 90.000 trabalhadores. Eu atuava defendendo o interesse patronal e negociava com os sindicatos dos trabalhadores à época. Fui também presidente da Abigraf, que é a associação patronal que congrega 5.000 gráficas no estado de São Paulo, e eventualmente fui presidente da Abigraf Nacional, né, que congrega esse mesmo âmbito empresarial em nível Brasil. Aí já com 20.000 empresas na época que formam a base empresarial do setor gráfico no brasileiro, com 220.000 empregos. Eu desempenhei a função de presidente durante 8 anos à frente da Abigraf Nacional e cumpri a minha tarefa como representante da entidade nesse segmento, né? E hoje a continuidade do negócio, é importante até a frase que o Mário César falou, sucessão familiar, né? Hoje a gente não deve formar herdeiros, né? Deve formar sucessores, né? E hoje o negócio da família continua ativo. O negócio da família continua ativo. A sucessão familiar é um desafio, porque você não pode obrigar hoje, como você bem ressaltou, o seu sucessor de sangue
a ser o seu sucessor empresarial. Se não houver aptidão e qualificação profissional, houver uma tendência já demonstrada durante o exercício da função, você vai estar condenando a empresa, né? Então, é um processo que tem que ser muito bem pensado e conciliar o interesse do seu sucessor do ponto de vista pessoal e suas aspirações pessoais e o futuro da empresa. É uma equação bastante complicada, mas que você tem que trabalhar através de treinamento, sucessão, descrição do perfil pessoal e profissional de cada indivíduo. Legal, Mário César, então tem essa experiência empresarial também é muito importante, e como é bom saber que o intercâmbio de jovens do Rotary acabou influenciando o Mário César, que é um dos nossos líderes brasileiros do Rotary no mundo. Nessa questão do intercâmbio, ele teve essa oportunidade. Então, você que também é jovem, adolescente, filho, parente de rotariano ou não, atente-se ao programa de intercâmbio do Rotary International. Nosso distrito 4.420 tem o intercâmbio ocorrendo anualmente. Acessem aí o nosso site para ter informações e oportunidades que, aliás, vão fazer a diferença na vida futura desse jovem, nas suas carreiras. Bom, Mário, a gente no segundo bloco vai falar um pouquinho da Fundação Rotária. Eu queria que você falasse brevemente, antes da gente gerar o break comercial, o que é a Fundação Rotária em si. Muita gente às vezes confunde o papel da Fundação Rotária com o papel de Rotary. São coisas distintas, é isso? São distintas. A Fundação Rotária, e quem fez essa descrição foi um santista rotariano extremamente bem conceituado, que foi o Paulo Viriato Corrêa da Costa, ex-presidente brasileiro e último presidente brasileiro de Rotary International em 90-91. Ele falou: a Fundação Rotária é o braço humanitário do Rotary. Quer dizer, o que o Rotary concebe como entidade, como comunidade pensante, como uma tropa de elite dos empresários e profissionais liberais de um determinado enclave, de um determinado território, a Fundação Rotária é o braço que transforma isso em bem para a humanidade, em bem para a comunidade, em projetos que beneficiam os mais carentes. Então, o Rotary tem a massa cinzenta, ele tem programas que os próprios clubes desempenham fora da Fundação Rotária, iniciativas do Rotary Clube de Santo André, como a Casa da Esperança, o Rotary Clube de Santos, com a sua própria Casa da Esperança também. Essas são atividades dos Rotary Clubes, mas a Fundação Rotária é aquela entidade que congrega o capital investido dos rotarianos para transformá-lo em projetos voltados para a comunidade. Legal. Mário, esse seria o grande diferencial do Rotary, enquanto outras instituições tentam emparcerar com uma outra fundação, por meio de projetos, por meio da comunicação também. O Rotary ter a sua própria fundação ao lado dele é o grande diferencial para que os projetos e o dinheiro retornem de uma forma mais ágil às comunidades? Marcelino, sem dúvida. A Fundação Rotária ela é singular, porque ao mesmo tempo que nós contribuímos para a Fundação, nós usufruímos dos benefícios dos investimentos dela voltados para a comunidade. Então, o Rotary Club, na comunidade, ele é ao mesmo tempo um captador de recursos dos rotarianos e de outras entidades, e ele é um investidor desses mesmos recursos, né? O que dá à Fundação Rotária uma característica singular. Além disso, é muito importante, a Fundação Rotária, o maior capital dela, apesar de ter um patrimônio líquido de 1,2 bilhão de dólares, não é o dinheiro, são os 1,2 milhão de rotarianos. Essa força de trabalho voluntária, não paga, gratuita, de boa vontade e de alto nível de qualificação, é mais importante para a Fundação Rotária do que o próprio dinheiro que o rotariano capta, arrecada e doa. Essa é a grande singularidade, é o grande capital que a Fundação Rotária vende para fundações parceiras. Nós temos vários emparceramentos já estabelecidos, alguns ainda em andamento. O mais conhecido deles estabelecido é a Fundação Bill e Melinda Gates, que nos copatrocina no desafio da polio. Mas qual é o nosso grande capital ao vender para a Fundação Bill e Melinda Gates? Nós temos 1,2 milhão de soldados no campo, altamente qualificados e dispostos a trabalhar pela nas trincheiras ao nosso lado. Pela causa. Legal. No segundo bloco, então, Mário César de Camargo vai falar na prática o que faz o curador da Fundação Rotária e vai falar um pouquinho do que Fundação Rotária e Rotary aplicaram nos últimos anos na erradicação da poliomielite e o quanto falta ainda
de dinheiro para que esse desafio seja superado e a Fundação Rotária, ao lado dos rotarianos, consiga aí erradicar a poliomielite do planeta Terra. É um papel também da Fundação Rotária ao lado de nós rotarianos. E no segundo bloco, o Mário César de Camargo vai falar um pouquinho sobre esses números e esses desafios. Pessoal, a gente volta já já. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Voltamos com o Rotary na TV desta semana, aqui pela TV com Santos, canal 11 da NET e pelo canal 8 da Vivo TV. Lembrando, o mês da nossa Fundação Rotária, a grande bandeira é o End Polio Now, ou seja, a erradicação da poliomielite do planeta. Hoje eu tenho aqui o prazer, aqui o orgulho de ostentar a camisa que carrega a campanha End Polio Now por todo o mundo. E o curador da Fundação Rotária, Mário César Martins de Camargo, é o nosso convidado de hoje, vai falar um pouquinho deste desafio. Mário, qual é o papel do curador da Fundação Rotária? A gente, dentro do nosso distrito, tem aí o orgulho, o prazer de tê-lo ao lado neste desafio. Quantos curadores são no mundo e você com esse desafio de ser o único brasileiro nesse posto? Marcelino, é uma boa pergunta. Os curadores do mundo são 15. Entre os 15, há 4 ex-presidentes de Rotary International. Ou seja, é uma turma bastante qualificada. Eles pensam a Fundação Rotária do ponto de vista estratégico, financeiro, de futuro, de programas, de projetos. A nossa função, basicamente, é cuidar do dinheiro que os rotarianos colocam à disposição da Fundação Rotária através das suas doações. Nós cuidamos para que esse dinheiro seja bem investido, para que ele tenha retorno, que garanta o patrocínio dos projetos dos clubes ao redor do mundo inteiro. Esse é o principal desafio dos curadores. Agora, curador no Brasil é uma equipe pequena. Eu sou o 6º curador na história da Fundação Rotária do Brasil. Quantos anos tem a Fundação Rotária? 100 anos. Antes de mim, houve 2 ex-presidentes brasileiros, o Ernesto Embaçaí de Mello e o Paulo Viriato Corrêa da Costa, e houve 3 outros curadores. O Arquimedes Teodoro, de Minas Gerais, o José Alfredo Pretoni, do nosso distrito, de São Paulo, e o Antônio Alage, de Curitiba. Eu sou, portanto, o 6º brasileiro a ocupar essa função na Fundação Rotária, na história de 100 anos da Fundação. É muita responsabilidade, né, Mário? É bastante, porque, dependendo da nossa decisão, um programa pode ser aprovado ou não. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos 6 áreas de foco hoje, que são os destinos que o Rotary, a Fundação Rotária, através da Fundação Rotária, dá ao dinheiro que os rotarianos doam para os clubes, ou doam para a Fundação. Nós temos a questão da erradicação de doença, nós temos a questão da paz, nós temos microdesenvolvimento econômico, nós temos alfabetização, nós temos água e saneamento, né, e nós temos cuidado maternal. Essas 6 áreas de foco, há uma concentração dos investimentos nessas 6 áreas de foco. Ninguém pode colocar dinheiro da Fundação Rotária fora dessas 6 áreas de foco. Há uma questão emergente agora, que está sendo levada ao Conselho Curador, e rever essas 6 áreas de foco. Por exemplo, como é que ficou a questão ambiental, que não foi contemplada nas 6 áreas de foco iniciais? É uma questão que está surgindo agora, vai ser
discutida e vai ser tratada... Deliberada no Conselho. Nas próximas reuniões dos conselhos diretores, os conselhos de curadores. É uma questão importante. O tema ambiental era o tema favorito do ex-presidente brasileiro Paulo Viriato Corrêa da Costa. O lema dele era Preserve o Planeta Terra, não o lema do ano, mas o programa de gestão dele era Preserve o Planeta Terra. O Brasil tem uma questão e um peso ambiental importante. Que posição o curador brasileiro vai adotar face a essa possível inclusão ou não da questão ambiental como uma área de foco da Fundação Rotário? Esse, por exemplo, é um dilema que eu vou ter que enfrentar brevemente. Então, essa é a temática, grosso modo, que a mesa dos curadores da Fundação Rotária enfrenta durante 4 reuniões por ano. 4 reuniões por ano, os curadores estão juntos. Nos Estados Unidos vocês se encontram a maioria das vezes, é isso? As nossas reuniões são 2 reuniões na sede, em Evanston, uma reunião na Convenção Internacional, aonde quer que ela seja, né? E mais uma reunião na Assembleia Internacional, que atualmente se realiza em San Diego, na Califórnia. Então, é uma reunião em outubro, uma reunião em janeiro, que é a reunião de San Diego, uma reunião em abril, na sede, e uma reunião na Convenção Internacional. Nesse ano será em Toronto. Toronto, no Canadá. Legal. E, Mário, o Rotary e a Fundação Rotária já gastou bilhões de dólares na erradicação da poliomielite. Aquela gotinha que as nossas crianças tomam quando vai se imunizar contra a polio, né, que é tão tradicional no Brasil. O Brasil também é um exemplo de imunização nesse sentido. Grande parte dessas vacinas são doadas pelo Rotary e pela Fundação Rotária no aspecto global. O que se gastou até hoje para terminar com essa terrível doença? E o que falta de dinheiro para acabar com ela e quantos casos ainda afetam a humanidade? O Rotary embarcou na aventura da polio em 1979, através do programa 3H, nos arredores da cidade de Manila, nas Filipinas, que era a concentração mais alta de casos de polio no Sudeste Asiático. O programa teve sucesso. Foram $760 mil no programa 3H. Isso eventualmente se tornou um programa corporativo. Em 1985, um ex-presidente do Rotary mexicano, Carlos Canseco, conseguiu convencer o Conselho de Diretores a adotar o programa da polio como um programa de Rotary International e da Fundação Rotária. Canseco era um médico, inclusive. Canseco era um médico amigo pessoal do Albert Sabin. Um médico mexicano, latino-americano. É um grande orgulho para a Fundação Rotária que um latino-americano tenha conseguido transformar o programa da polio num programa corporativo. O orçamento inicial eram $120 milhões. Nós somos desafiados pela Organização Mundial de Saúde a arrecadar $120 milhões e havia uma certa desconfiança de que não seríamos capazes de fazê-lo. Em 85? 85. Em 88, depois de 3 anos de campanha, nós tínhamos arrecadado 247 milhões. Então, as entidades, como a Organização Mundial de Saúde e o Unicef, passaram a respeitar o Rotary como parceiro. Esse programa que era previsto investimento de $120 milhões, Marcelino, já nos custou $12 bilhões e vai nos custar outros $5 bilhões. O cálculo para o custo total do programa de erradicação da polio é de $17 bilhões. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas são 9 dias do orçamento do Pentágono. Quer dizer, nós levamos 32 anos para gastar $17 bilhões para erradicar a segunda doença da face da Terra e gastamos o equivalente a 9 dias do orçamento da máquina militar americana. É muito pouco. Faltam 5 bilhões. Faltam 5 bilhões. Como é que estão esses 5 bilhões? Esses 5 bilhões já estão comprometidos. Né? Comprometidos por quem? 300 milhões da Fundação Bill e Melinda Gates, nos próximos 3 anos, 100 milhões por ano. 150 milhões da Fundação Rotária. Então, 450 milhões. O governo americano dedica todo ano entre 250 e 300 milhões de dólares para o programa da polio. O governo japonês, o governo canadense, entidades parceiras. Ou seja, esse orçamento de 5 bilhões de dólares está committed, como falam os americanos, comprometido. Falta muito pouca coisa para nós conseguirmos ter esse dinheiro totalmente alocado para a erradicação da polio nos próximos 3 anos. Por que 3 anos? Porque 3 anos é o tempo que a Organização Mundial de Saúde exige entre o último caso detectado e a certificação final. Tem que ter 0 casos no período de 3 anos para que seja
declarado o mundo polio-free, livre de pólio. Legal, só que para o nosso telespectador ter a noção, 5 bilhões de dólares para acabar com poucos casos que ainda incidem, né? Fala um pouquinho quais são esses países e o número de casos que ainda afligem a humanidade nessa doença tão terrível. Então, eu sou frequentemente perguntado por que a gente vai gastar 5 bilhões de dólares por causa de 15 casos ou 16 casos que nós temos agora. A última contagem foi de 15 casos. Eles estão concentrados em 2 países, Afeganistão e Paquistão. Lá nas fronteiras onde atuava o Talibã, e atua ainda o Talibã. Então o desafio da polio não é somente um desafio de doença, é um desafio de logística, é um desafio de política, é um desafio de religião, é um desafio que envolve exército. Cultural, né? Cultural, religioso. Muitas etnias não permitem a vacinação. Exatamente. Nós temos uma questão das mulheres, né? Porque as mulheres têm medo de enfrentar os líderes tribais nesses lugares que por vezes condenam a vacinação da polio. É uma batalha insana. Mas, enfim, nós estamos nos números finais. Por que a gente investe tanto dinheiro por causa de 15 casos? Nós fizemos uma simulação, caso o índice de cobertura vacinal hoje seja interrompido, e o índice de cobertura vacinal desejado é 95%, é alto, caso ele seja interrompido, em 10 anos, Marcelino, nós teremos 220 mil casos de polio de novo. Você vai perguntar por quê? Porque a polio hoje, ela viaja com o avião. O Brasil teve um caso detectado 3 anos atrás no esgoto de Viracopos, trazido por um africano num voo internacional, que veio da África para Campinas. Então a polio ela viaja hoje à velocidade do avião. Como a contaminação é basicamente por água e por contaminação fecal, o sistema de esgoto pode ser um elemento transmissor da polio. Então o nosso sistema de monitoramento, detecção e supervisão é absolutamente estrito, severo, muito rígido para evitar que um novo caso surja, porque um novo caso pode ser o gatilho para muitos outros casos. Digo, nesse modelo matemático, parando hoje, em 10 anos nós teremos 200 mil casos de polio. Ou seja, experimentaremos um retrocesso de 30 anos depois de ter investido 17 bilhões de dólares. Legal, isso significa dizer, pessoal, que mesmo depois dos 3 anos aí, essa quarentena, vamos chamar entre aspas, em que a Organização Mundial de Saúde consideraria a doença extinta da face da Terra, o trabalho ainda continua, né? Falando em trabalho ainda continua, a gente agradece a tua presença, Mário. O nosso tempo de televisão é sempre muito curto. Quem sabe você volte brevemente para a gente fazer outros esclarecimentos. A palavra final é sua e, acima de tudo, muito obrigado pela presença. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de conversar com os rotarianos e não rotarianos que assistem a esse programa. Eu tive o privilégio de fazer parte do Comitê Internacional da Polio no ano passado. Acompanhei isso atentamente, o cuidado com que a gente trata do problema e espero ter transmitido o entusiasmo e os números que contaminem positivamente os rotarianos nessa batalha que a Fundação Rotária e os rotarianos certamente sairão vencedores. Obrigado. Legal, pessoal. Sempre muito bom contar com a presença do Mário César Martins de Camargo, ele que também concedeu entrevistas a nós em alguns eventos externos de Rotary. E falando um pouquinho, você que não é rotariano, que não entende muito sobre o universo rotário, o que faz o Rotary, o que faz a Fundação Rotária, especialmente na aglutinação aí de parceiros pelo mundo. Ele citou a Fundação Bill e Melinda Gates, que acaba aí a cada dólar de rotariano aportado nessa causa, a fundação acaba colocando aí outros $2. Enfim, são parceiros de renome mundial que acabam acreditando na reputação da Fundação Rotária, justamente por causa deste trabalho magnífico que o César contou pra gente, que é o trabalho dos rotarianos exercidos na comunidade, enfim, que acaba refletindo aí no poder de trabalho da Fundação Rotária e no seu poder financeiro também, para aportar esses recursos aos programas e projetos nas comunidades. A gente encerra a edição desta semana do Rotary na TV. Voltamos na semana que vem. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal! Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.